Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de favoritos do mês de março. Vocês não sabem como eu tive que lutar contra a minha preguiça pra poder gravar esse vídeo pra vocês hoje, porque já tá em maio e agora que eu tô gravando esse vídeo, de tanta preguiça que eu tava, sei lá, o vídeo de favoritos eu falo bastante, eu fico bem cansada quando eu gravo ele e dá bastante trabalho pra editar também, acho que isso me deixou um pouco receosa. Então eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo pra resumir tudo que aconteceu no meu mês de uma forma bem legal e não cansativa, né? O menos cansativa possível pra vocês. E a gente vai começar, como sempre, pela parte das leituras e teve bastante coisa legal esse mês, então eu vou comentar tudo aqui com vocês. A primeira leitura que eu fiz no mês foi de um livro que eu li em um dia, no primeiro dia de um mês logo eu li esse livro, porque ele foi bem rapidinho de ler, ele é um livro muito curto e era um prequel de uma série que eu li completa esse ano, então vocês já devem imaginar qual é, se vocês têm acompanhado os vídeos aqui do canal. Eu li então no mês de março, no primeiro dia de março, O Duelo dos Imortais, que é um prequel da série Deuses do Egito, da Colleen Hooke, e esse livro aqui vai contar um pouco sobre a história dos deuses, e é especificamente sobre dois deuses que são um casal durante a série, e vai focar mesmo neles dois e meio que no passado mesmo, contando como que os problemas que aconteceram na série Os Deuses do Egito começaram, como que tudo deu início, sabe? Sendo bem sincera com vocês, eu achei esse livro muito interessante, eu gostei bastante dele, eu achei bem melhor do que o outro prequel da autora que eu já tinha lido, que era um prequel da série A Maldição do Tigre. Eu fiquei bem mais envolvida com os personagens desse livro aqui, bem mais interessada na história e no que queria acontecer. E esse livro aqui vai contar então a história de três personagens que são bem importantes para a série, que é o Osíris, a Ísis e o Sete. E para quem gosta de mitologia, esse livro aqui então é um prato cheio, porque vai contar a mitologia de uma forma bem interessante, bem legal, em forma de ficção, então é bem legal mesmo. E assim, eu recomendo para quem gostou da série, eu acho que quem gostou da série provavelmente vai gostar também. Ele não é assim indispensável, você pode ler só a trilogia original se você quiser, mas caso você queira um pouco mais de informação sobre esse mundo, essa leitura aqui com certeza vai te ajudar nisso. O próximo livro que eu li no mês, eu tô mostrando agora nesse início em ordem. Não sei se vou conseguir me manter em ordem até o final, porque não sei se vou lembrar a ordem de tudo, mas esse aqui eu lembro muito bem. Eu li então O Ano da Graça, da Kim Liggett, lançado pela Globo Out ano passado, eu acho, em 2019. E esse livro aqui foi a leitura dos apoiadores do Catarse e do Resenhando Sonhos, uma leitura coletiva que a Tamires organizou. E assim, no início eu tava meio... nunca ouvi falar desse livro, será que eu vou gostar dele? Fiquei receosa, eu tive que comprar o livro pra poder ler. Eu comprei e ele chegou em fevereiro, se eu não me engano, apareceu no Book Haul de fevereiro. E logo no dia 1º de março, assim que eu terminei o Duelo dos Imortais, eu já comecei a leitura desse livro. E eu fui finalizar apenas dia 5 de março. Porque assim, no primeiro dia, né, como eu já tinha lido 100 páginas do Duelo dos Imortais, eu não continuei muito. Só comecei mesmo o livro bem no iniciozinho. E depois, nos outros dias, eu fui dando continuidade. Só que no início, mais ou menos nas 100 primeiras páginas, eu tava achando a história interessante. Só que eu não tava dedicando muito tempo pra ela. Só que, tipo, teve um dia, eu peguei esse livro aqui pra ler e eu passei umas 5 horas seguidas lendo ele. Tava morrendo de fome e tal, porque fazia muito tempo que eu não comia, mas eu não conseguia largar, porque esse livro me prendeu demais. Eu gravei uma resenha que vai sair em breve pra vocês aqui no canal, porque esse livro foi muito impactante pra mim. Eu gostei muito da história dele, ele tem alguns defeitos bem que você percebe realmente, são defeitos assim que não tem como negar, mas ao mesmo tempo eu entendi e eu aceitei esses defeitos dele, porque eu gostei da história, eu não vou ficar dizendo que não gostei só por causa dos defeitos, eu gostei apesar dos defeitos, então eu vou falar super bem pra vocês desse livro aqui na minha resenha e vocês vão perceber aí porque já foi gravada. E assim, eu também tive uma inovação em relação a esse livro, que foi que eu marquei ele com marca-texto. Sim, gente, ele modificou a minha vida. Olha esse aqui, o livro tá todo marcadinho com marca-texto. Isso aqui não é uma coisa que normalmente eu faço, tá? Foi o primeiro livro na minha vida que eu marquei com marca-texto, pra vocês verem como a história me impactou. Eu terminei de ler o livro, eu queria já começar de novo, sabe? Voltar pra página 1 e começar o livro de novo. Eu vou falar pouco dele aqui pra vocês, porque vai sair uma resenha aqui no canal, mas a história dele, assim, é bem distópica. Dizem que é bem parecida com o conto da Aya. Eu nunca li o conto da Aya, mas dizem pelo menos que segue uma mesma pegada. E eu acabei comprando o conto da Aya também, depois que eu li esse livro aqui. Nesse livro, então, a gente vai ter o Ano da Graça, que é um ano específico que o condado de Garney passa, em que as meninas que têm, eu acho que 16 anos, são enviadas pra floresta pra passar um ano lá juntas. E existe toda uma mitologia diferente nesse livro,
livro em que as pessoas acreditam que as mulheres, né, o pessoal do sexo feminino, têm poderes e que elas precisam passar pelo ano da graça para poder se livrar desse poder delas e para poder virarem aptas a conviver em sociedade. E ninguém pode falar sobre o ano da graça, ninguém pode perguntar, as meninas não podem perguntar umas para as outras o que acontece lá. Todas elas voltam bem acabadas desse ano nessa floresta. Elas voltam mutiladas, às vezes muitas delas nem voltam, elas morrem lá. Então é um negócio assim bem pesado. Esse livro aqui trata sobre temas bem pesados, ele vai trazer um mundo que é difícil de você engolir, mas ao mesmo tempo esse livro aqui também me deu uma sensação muito boa de esperança, e quando vocês lerem ele vocês vão compreender. Talvez muita gente não goste, mas eu gostei bastante, então eu tô bem feliz com essa leitura também. A próxima leitura do mês então foi O Cavalo e Seu Menino, o terceiro livro da série As Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, e esse livro aqui foi pra minha leitura, né, meu projetinho de leitura de As Crônicas de Nárnia, que eu tô lendo um livro por mês. O livro de março então foi O Cavalo e Seu Menino, e esse livro aqui foi surpreendente pra mim porque quando eu comecei a leitura eu não tava dando nada por ele, eu não tava gostando muito da história, não tava presa, não tava achando legal, inclusive cheguei a pensar que seria o livro da série que eu menos gostaria. Só que à medida que as coisas iam se desenvolvendo, sem perceber, assim, sem notar, eu comecei a gostar muito, a gostar desses personagens, a ficar interessada sobre o que ia acontecer com eles. Aqui a gente tem menções a alguns personagens da série que a gente já conhece, então isso foi bem legal. E assim, no final eu saí desse livro aqui muito feliz, muito satisfeita, porque eu realmente gostei da história. Eu acabei gostando mais dele do que eu gostei do primeiro livro e do segundo livro, que é muito chocante, porque o segundo livro, ele tem a adaptação pra filme, né, a adaptação cinematográfica, e eu já tava, assim, familiarizada com a história, eu já conhecia os personagens, eu sabia o que ia acontecer, então eu imaginei que os 3 filmes, né, seriam os 3 livros que eu ia mais gostar, mas acabou que esse livro aqui me surpreendeu e, assim, me desmentiu nesse sentido, e eu gostei bastante dele. Aqui, então, a gente vai acompanhar a história do Shasta, que é um garotinho, e também da Aravis, que é uma menina que ele acaba encontrando, e junto com eles dois, cada um tem meio que um cavalo falante de Nárnia. O cavalo do Shasta é o Bree, e eu acho que da menina é a Ruin, eu acho que é assim que fala o nome dela. E eles vão entrar meio que numa aventura pra chegar até Nárnia, eles estão em um país diferente. E assim, esse livro foi bom porque a gente se desprendeu um pouco daquele ambiente de Nárnia que a gente já conhece através dos 3 filmes. E a gente foi explorar terras diferentes, mas que são ali perto da região. Então a gente conhece um povo diferente, uma cultura diferente, e ao mesmo tempo a gente também tem contato com a cultura da própria Nárnia, então isso é bem legal. A aventura que eles enfrentam também é bem divertida, eu gostei bastante. Sei lá, o livro me deixou feliz, gente, eu não sei explicar direito pra vocês, e eu não vou falar muito sobre a história porque, de certa forma, ela é bem simples, e se eu falar demais eu vou acabar soltando um spoiler pra quem ainda tiver interesse em ler essa história. Eu gostei muito, gente, é isso, eu gostei muito, 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 muito. Eu acho que quem gosta dos filmes de As Crônicas de Nárnia provavelmente vai gostar dos livros também, porque as histórias são bem semelhantes. No fim, esse livro me surpreendeu e eu tô bem feliz com essa leitura e empolgadíssima pra ler o quarto. No mês de março eu também li a HQ que eu me propus a ler, que foi Batman, A Piada Mortal, do Alan Moore e do Brian Boland. E eu gostei demais dessa HQ e, gente, sem palavras. Tipo, eu peguei essa HQ que eu li ali um dia, óbvio, porque ela é bem fininha, ela tem 80 páginas, eu acho. E assim, eu não achava que eu fosse gostar dela, porque eu não tenho tanto costume de ler HQs tão tradicionais assim, sabe? Normalmente eu leio coisas mais bobinhas, mais infantis, e não algo com essa pegada mais sombria. O Coringa e o Batman são personagens que eu gosto bastante, diria que os meus personagens favoritos da DC, e eu gostei demais dessa HQ porque, apesar de ser muito rápida e ter uma história que se desenvolve muito rapidamente, você fica preso nela, sabe? Eu terminei de ler a HQ, eu tava pensando nessa história, eu não conseguia parar de pensar nela, eu passei um bom tempo pensando nela. Eu até coloquei outras obras do Alan Moore na minha wishlist pra ler, porque eu fiquei muito, muito feliz com essa leitura e eu tô bem curiosa pra ler outras coisas do autor. O traço é bem bonito também, e eu acho que a história com certeza deve ser uma das mais impactantes do Batman e do Coringa. Então, pra quem gosta de super-herói, de vilão, de coisa desse tipo, e pra quem gosta do Batman e do Coringa, eu acho que essa HQ aqui é uma ótima recomendação. O próximo livro que eu li em março, então, foi Loki, Onde Mora a Trapaça, da Mackenzie Lee. E esse livro aqui, gente, eu queria muito gostar dele. Vocês não têm noção, porque eu amo demais o Loki. E eu tava, assim, me sentindo pressionada, sabe? Porque eu queria tanto gostar desse livro que eu tava ficando já agoniada. Eu não sabia se eu tava gostando mesmo do livro ou se era só a pressão que eu tava me impondo
impondo pra gostar dele. Isso foi bem no começo do livro. Quando eu me desprendi mais disso, de ficar me obrigando a gostar da história e me concentrei realmente no que estava acontecendo, eu percebi que eu comecei a gostar do livro. No início, quando eu tava me sentindo tão pressionada, eu não tava gostando, mas depois, quando as coisas foram evoluindo, eu fiquei muito curiosa pra saber o que ia acontecer. A história acabou me prendendo e ela tomou um rumo, assim, que eu tava especulando, mas eu não acertei exatamente o que ia acontecer. Esse livro aqui foi uma das raras ocasiões em que eu criei realmente teorias sobre o que ia acontecer, tava curiosa ali, tava interagindo com o livro realmente, e acabou que eu não acertei realmente, mas enfim, o importante é que eu tentei. O personagem do Loki nesse livro, ele é muito cativante. Eu não acho, assim, ele tão parecido com o personagem da Marvel, por exemplo, se você pega os filmes como base, mas eu não tenho contato com o Loki através de outro meio, né, eu nunca li HQ do Loki nem nada, então eu acho que foi legal ver uma visão diferente do Loki, porque a personalidade dele é um pouco diferente, só que ao mesmo tempo você tem, assim, uns relances que você pensa, nossa, o Loki faria muito isso. E aí você fica, tipo, empolgado, sei lá, eu gostei, parece um fanfic do Loki realmente, como eu disse quando eu comprei esse livro, e assim, recomendo, se alguém gosta do personagem, se alguém quer ler realmente uma fanfic do personagem, eu acho que esse aqui é uma ótima pedida. E esse livro aqui também traz questões importantes sobre a sexualidade do Loki. Tem meio que duas opções de par romântico pro Loki. Eu shippei ele muito com uma delas. Eu acredito que a outra opção ninguém ter shippado, porque, pelo amor de Deus, né? O enredo gira em torno de o Loki se sentir, né, oprimido pela preferência que Odin tem por Thor. E ele acaba se metendo em uma encrenca, como não poderia ser diferente, e com essa encrenca ele acaba sendo mandado pra Midgard, que é o mundo dos humanos, e se eu não me engano, eles estão meio que no passado, então as pessoas usam uma roupa mais de época, o cenário ao redor é diferente, e lá ele vai ser obrigado a colaborar com uma organização humana que sabe da existência dos Asgardianos, e que eles acham que alguma coisa de Asgard, alguma magia, algum feiticeiro, alguma organização, algum monstro, alguma coisa de Asgard tá na Terra e tá matando as pessoas porque tá ocorrendo uma série de assassinatos. E o Loki, pra meio que se redimir da encrenca que ele arranjou com o Odin lá em Asgard, ele é meio que obrigado a ir pra Midgard e ajudar essa sociedade secreta a resolver esse mistério e pegar o assassino. E é basicamente em torno disso que gira a história. Eu gostei bastante no início, eu não tava gostando tanto, mas depois que o Loki vai pra Midgard, a história passa a ficar interessante. E aí eu me prendi mais e acabei gostando do livro. Eu acho que eu dei 4 estrelas pra ele. E eu espero ler mais livros dessa meio que sériezinha da Marvel que a editora Excelsior tá lançando. Vou comprar os outros em breve pra também fazer a leitura. Pena que os livros são um pouquinho caros, mas quando entrar em promoção a gente adquire. E a próxima e penúltima leitura desse mês de março foi o Winter, quarto e último livro da série As Crônicas Lunares, da Marissa Meyer. E esse livro aqui, gente, é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu gostei muito, muito dele. Ele, junto com Scarlet, que é o segundo livro da série, são com certeza disparados os meus preferidos. Eu gostei bastante de Cinder e Cress também, mas eu gostei bem mais de Scarlet e de Winter. Foram livros que me prenderam muito mais, que eu li mais rápido, que eu tava muito mais empolgada. E o Winter é finalmente aquele ponto em que os personagens se encontram e a gente chega naquele ponto final, onde a história vai ser decidida, onde vai ter a grande batalha, onde vai ter a resolução dos problemas. Eu acho que essa história aqui, essa série em geral, não teve buracos. Eu, pelo menos, não percebi nenhuma questão que não tenha sido resolvida. Nesse livro também ele tem quase 700 páginas e eu acho que a autora foi muito feliz nele, porque eu gostei muito da forma como ele foi construído, da forma como as coisas aconteceram, da forma como os personagens lidaram com os problemas deles, da forma como tudo terminou, sabe? Eu acho que foi um livro perfeito. Se eu não tiver dado 5 estrelas pra ele, eu devo ter dado 4,5, porque, sério, não teve defeitos. Eu amei demais essa história e eu fiquei muito triste quando eu terminei esse livro, porque eu fiquei sentindo muita saudade dos personagens. Essa série aqui vai fazer uma releitura de 4 princesas diferentes, então a gente tem, na verdade, uma delas não é princesa, né, mas 4 contos de fadas diferentes e a gente vai ter acesso a todas elas se unindo ao redor de um mesmo problema, a história delas meio que se interligando, então cada livro meio que tem uma protagonista, só que as outras protagonistas dos outros livros, elas não deixam de aparecer, então a cada livro vai meio que adicionando uma protagonista a mais e a gente vai ficando com mais uma protagonista e os livros vão se dividindo em várias perspectivas diferentes, então a gente vai
acompanhando vários pontos de vista, apesar de não ser narrado em primeira pessoa. E assim, eu gostei demais, a escrita da Marissa Meyer é maravilhosa. Eu super recomendo essa série aqui pra todo mundo. Os livros são um pouquinho caros, porque a Roku não dá desconto, mas apesar disso, eu acho que vale bastante a pena. Eu gostei muito, gente, dessa história. Eu já tô super ansiosa pra ler outros livros da autora. Eu não vou falar muito pra vocês sobre ele, porque ele é o 4º livro e finalização de uma série. Mas caso vocês tenham interesse, leiam Cinder, vejam o que vocês acham. E se vocês não gostarem, leiam ainda Scarlet, porque vai que vocês gostam. Scarlet foi o meu livro favorito durante muito tempo e a protagonista dele é maravilhosa, então, né, super recomendo pra vocês. O último livro que eu li no mês, então, eu não tenho ele aqui pra mostrar em mãos pra vocês, porque ele não existe físico, é um livro que só existe em e-book, que é Mundo de Tinta, da Cornélia Funk. Ele é meio que o livrinho de contos da trilogia Mundo de Tinta. É um livro bem curtinho, acho que ele tem 35 páginas, eu li ele em e-book no aplicativo do Kindle que eu tenho no celular, e foi uma leitura, assim, super rapidinha. Pra quem leu os 3 livros da trilogia e ficou com saudade dos personagens, como é o meu caso, e quis saber o que acontece com eles depois do fim da série, eu acho que é bom ler este livro. Acho que vocês vão gostar. Apesar de ser curtinho, apesar de não acrescentar em tanta coisa, ele é, assim, sabe, um respiro a mais da série. Então, eu fiquei muito feliz com essa leitura e com certeza valeu super a pena. Também não vou falar muito sobre ele, porque ele é o depois da finalização de uma série, então não faz sentido aqui falar pra vocês e dar spoiler, né? Agora a gente vai pra próxima categoria. Novamente, no mês de março eu não li nenhum mangá. Continuamos nessa saga de não ler mangás e eu tô muito triste, mas eu não vou mentir pra vocês e dizer que eu li, porque eu não li. Então a gente vai pular pra próxima categoria, que é de filmes. No mês de março eu assisti 2 filmes, um é continuação do outro. Então eu assisti Uma Noite de Crime 1 e Uma Noite de Crime 2, Anarquia. E são filmes, assim, que eu não achei que eu fosse gostar, porque são filmes sangrentos, são filmes de morte, e normalmente eu fico meio assim, com esse tipo de coisa. Eu gosto, mas ao mesmo tempo eu tenho medinho. Então a gente fica ali naquele embate. Mas o meu namorado meio que me obrigou a assistir, falou que era muito bom, não sei o que, fez aquela propaganda, e aí eu acabei assistindo com ele e gostei bastante. Assim, eu gostei muito dos dois, mas eu não sei escolher qual é o meu preferido, porque o primeiro filme a gente vai focar em uma única família, a gente vai ficar acompanhando aqueles personagens durante todo o filme. O segundo filme, ele vai juntando várias histórias diferentes e todas elas se interligam e depois você fica acompanhando todo mundo. Mas ele é mais amplo, sabe? Você vê mais sobre o mundo ali, porque é meio que um mundo distópico. Caso vocês não conheçam a história, tanto numa Noite de Crime 1 quanto numa Noite de Crime 2, é um Estados Unidos evoluído, onde eles alcançaram um nível, assim, de plenitude em que não tem mais crimes. As pessoas são todas de boa, eles evitam a pobreza, eles evitam crimes, assaltos, tudo isso. O método que eles arranjaram para acabar com esses desastres foi criar uma noite no ano em que tudo é liberado, tudo que você quiser fazer. Se você quiser matar alguém, estuprar alguém, roubar, tudo que você quiser fazer é liberado. Não existe polícia, não existe regra, não existe lei. E é por isso que o nome do filme é Uma Noite de Crime. Os ricos criaram essa Uma Noite de Crime para fazer com que os pobres morram. E, inclusive, não são nem as pessoas pobres que cometem esses crimes na noite em que é liberado. São pessoas ricas, porque essas pessoas ricas matam as pessoas pobres, porque elas não têm defesa. Quem é rico compra ali uma câmera de segurança, compra ali um portão reforçado, compra uma arma para se defender. Então eles têm acesso a uma proteção que os pobres não têm. Os pobres ficam lá no meio da rua sem proteção nenhuma e acabam vítimas dos ricos. Então é uma espécie de crítica, e essa parte eu gostei bastante, fora esse mundo assim meio estranho em que uma noite do ano não existe regras. Então eu gostei bastante do primeiro filme, e no dia seguinte assim, eu já fui assistir o segundo filme. A próxima categoria então é série. Vou ser bem sincera com vocês, eu comecei a assistir uma série em março, só que eu não cheguei a finalizar essa série. Eu assisti acho que uns 3, 4 episódios no máximo, foi bem pouquinho mesmo, e eu tava gostando, só que ao mesmo tempo a série não tava me prendendo tanto, me deixando assim desesperada pra continuar assistindo os episódios, que é Altered Carbon. Ela tem uma premissa bem interessante, que é a de que pessoas que morrem podem ser implantadas, acho que através de um chip, uma coisa assim, em outros corpos. Então essa premissa eu achei bem legal, só que tava meio confusa a série, eu não tava entendendo muito bem o objetivo dela. Ela também tem um quê de mistério, então tem ali uma situação em que o protagonista precisa resolver um problema. Depois eu pretendo continuar assistindo a série pra ver melhor o que eu acho sobre ela. A quarta categoria então desse vídeo é dorama, e eu comecei a assistir mais um dorama agora nesse mês de março, que é Itaewon Class. Todo mundo no Twitter só falava desse dorama, e ele tem na Netflix, e eu fiquei super curiosa, e diziam que era um dorama que quebrava padrões e não sei o que, tarará, tarará, tarará. E eu fui assistir, né, como quem não quer nada, pra ver o que eu achava. E realmente, gente, o dorama é incrível. A história dele é muito interessante,
muito, muito, muito. A forma como as coisas acontecem te deixa bem preso e você quer saber o que vai acontecer. E o ar do dorama, assim, a ambientação dele também é muito legal. E também ele quebra padrões, isso a gente não pode negar. No dorama a gente tem personagens diferentes, tem personagens com representatividade. Ao mesmo tempo, o dorama tem um defeito que fez com que eu ficasse muito irritada durante todos os episódios que eu assistia. A protagonista desse dorama, gente, ela é insuportável. Começando a assistir o dorama, eu achava que uma personagem ia ser a protagonista. Só que à medida que eu ia assistindo os episódios, eu percebi que não ia ser aquela personagem que eu queria. Ia ser outra personagem que surgiu e que ela é muito chata. Ela é mesquinha, ela se acha, ela é arrogante. E, gente, eu não consigo. Eu não consigo lidar com pessoas mais chatas do que eu, tá? Se for pra ser chata, tem que ser pelo menos no mesmo nível. Então, gente, eu não consegui aguentar essa protagonista. Durante vários momentos do dorama eu pensei em dropar por causa dela, porque, gente, sério, muito chata. Eu sei que tem gente que gosta dela, o que eu acho, assim, chocante, porque eu não imaginava que fosse possível. Eu não cheguei a terminar esse dorama em março, como eu disse pra vocês, eu acho que eu assisti uns 10 episódios dele. Então, ainda falta aí uns episódios pra eu terminar, mas vamos ver, né? Se eu vou gostar ou não desse dorama, como é que vai ser o final dele. A história mesmo é muito boa, então pra quem tiver paciência pra aguentar a protagonista, eu recomendo esse dorama sim. A última categoria do mês, então, como sempre, é a categoria de música, que é uma categoria que eu gosto muito, mas eu sempre me odeio na hora que eu vou editar esse vídeo, porque dá um trabalho colocar essas músicas pra vocês, gente, que vocês não têm noção. Então, já dei um like aí pra esse trabalho, pra esse esforço, por essa dedicação dessa youtuber. Vamos lá, vamos começar e sem reclamação, hein? A primeira música do mês, então, é de um artista que eu gosto há bastante tempo, e essa música eu conheço há muito tempo, há anos, mas de vez em quando, assim, ela volta a ficar aqui na minha cabeça e eu fico escutando ela durante um bom tempo, que é Crush, do David Archuleta. Eu acho que é assim que fala o nome dele, é meio complicado. O David Archuleta, ele ganhou, eu acho que o American Idol. Ele ganhou algum programa dos Estados Unidos de música. Ele foi campeão e tal. Acho que foi inclusive com essa música dele, Crush, não tenho certeza. Sei que ele lançou essa música há um tempinho já e eu gostei bastante dela. Ela é muito chicletinho, sabe? Aquelas músicas melosinha, romantiquinha, que você fica... Então, gosto muito. E pra quem gosta do mesmo estilo de música, eu também super recomendo. É bem gostosinha de ouvir. E ela é bem chiclete, sabe? Pega na sua cabeça. A próxima música do mês também é do mesmo artista, do David Archuleta, e dessa vez é Something About Love. Something About Love. Eu acho que é assim que fala. É meio complicado, não sou fluente no negócio do inglês, eu só escuto música em inglês, aí a gente tem problemas, né? Mentira, eu também escuto música em coreano e português. E às vezes espanhol. E às vezes chinês e às vezes japonês. É, eu sou bem eclética. Something about love that makes your heart sets you free. There's something about love that tears you up. Still believe. Mas enfim, eu gostei bastante dessa música. Era uma música que eu não conhecia dele, que foi nova nesse mês de março. Eu conheci nesse mês de março e eu gostei bastante dela, fiquei ouvindo durante muito tempo. Então eu recomendo pra vocês também, caso vocês gostem desse estilo de música. Ele tem bastante dela, então vai ser um artista assim, prato cheio. Agora a gente tem quatro músicas de uma mesma artista, de uma mesma cantora. Eu também já conheci algumas músicas dela que estão nessa lista, mas eu conheci também outras esse mês de março e eu gostei muito de todas, que é a Jordin Sparks. Eu conheci ela através de um episódio de Big Time Rush que ela participou. Tem algumas músicas dela que eu gosto bastante. A primeira então é Tattoo. E é uma música
música que segue, assim, é um artista, na verdade, que segue, assim, o mesmo estilo do David Archuleta. Eu acho que no mês de março eu estava bem musiquinha chiclete, romantiquinha, adolescente, sabe? Então, tava bem nessa vibe. A outra música dela que eu também gostei bastante, que eu ouvi muito no mês de março, foi One Step at a Time. Eu acho que é assim que fala. Desculpa, gente, pela pronúncia terrível. Vocês vão me recomendar o quê? Um curso de inglês. Não vou fazer, mas enfim. Já desisti de uns 3 cursos de inglês diferentes na minha vida e vou desistir do 4. Eu gostei bastante dessa música também. Eu acho que ela segue a mesma vibe de todas as outras. São músicas, assim, em estilo bem parecidas, mas que tem letras diferentes, então servem aí pra você ficar mudando a playlist e não ficar escutando só a mesma música. It's like learning to fly or falling in love. It's gonna happen when it's supposed to happen, that we find the reasons why. One step at a time. A próxima música, eu acho que é a mais animadinha de todas essas dela. Sei lá, ela tem um ritmo mais... Enfim, tô cuspindo aqui. Don't try to explain your mind, I know what's happening here. One minute it's love and suddenly it's like a battlefield. Que é Battlefield, também da Jordin Sparks. Eu acho que ela é a menos romantiquinha, vamos dizer assim. Não sei a letra dela, tá? Eu não gosto muito de pesquisar a tradução de música, eu fico com preguiça. Mas eu acho que ela é a mais, assim, animadinha delas, menos romantiquinha. Mas talvez seja romântica também, porque essa mulher só escreve muito romântica. Enfim, gente, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? E a última música da Jordin Sparks que eu tenho pra falar aqui neste vídeo, então, é Nowhere, que é uma música dela com feat do Chris Brown. E assim, maravilhosa! Talvez o Chris Brown não seja maravilhoso, ele não é, mas a música é maravilhosa. E eu gosto bastante, é uma música que eu já conhecia há muito tempo. Essa aqui eu escuto há muito tempo, realmente. Faz uns 10 anos que eu escuto essa música. O tempo de que ela tiver de existência é o tempo que eu escuto ela. E assim, eu gosto muito, nunca enjoei. Então ela com certeza merece estar nessa lista. E a última música do mês, mas com certeza a música que eu mais ouvi no mês de março, foi uma coisa assim, insuperável, não tem nem comparação com a quantidade que eu vi as outras músicas, é ITZY Wanna Be. Gente, lançou esse comeback, eu fiquei assim, surtada. Primeiro que essa música é maravilhosa. Aí você vai assistir o clipe e é maravilhoso. E aí você vai ver a coreografia e, gente, só tombo atrás de tombo. Eu gosto muito de ITZY, é um grupo que quando lançou, assim, eu fiquei apaixonada logo de cara, amei as músicas. E esse comeback, assim, foi arrasador, com certeza, é a minha música favorita delas. E eu fiquei muito viciada nessa música, gente.
Eu acho que eu passei, assim, umas 3 semanas seguidas ouvindo essa música sem parar. E eu não enjoei. Inclusive, até hoje não estou enjoada. Obviamente, diminuí a frequência, né? Mas ainda não enjoei. E assim, pra quem gosta de K-pop e até pra quem não gosta, eu super recomendo ouvir essa música, porque vocês vão amar. É muito chiclete, pega muito na cabeça. Se você não gostar na primeira vez que ouvir, você escuta a segunda, que aí você vai estar apaixonado já. Então, gente, esse foi o vídeo de favoritos do mês de março e eu tô muito feliz que eu gravei ele, porque eu enrolei demais pra gravar esse vídeo, eu tava com muita preguiça, mas agora que eu finalmente concluí ele, eu estou assim com um peso a menos nas minhas costas, estou muito satisfeita, muito feliz, muito animada, e eu espero muito que vocês me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam desse vídeo, o que é que vocês estão achando desse novo formato de vídeos de favoritos que eu tô lançando aqui pra vocês, e saibam do meu esforço, ok? Porque esses vídeos de favoritos, como eu coloco cenas aqui das coisas que eu assisto, das músicas que eu ouço pra vocês terem um contato mais próximo com essas recomendações, eu acabo perdendo a monetização do vídeo, porque a monetização vai para as pessoas donas dessas músicas, né? Acaba caindo direitos autorais, então eu perco essa monetização, esse dinheirinho que é pouco, mas ajuda. Então, por favor, comentem esse vídeo, deem um like, se inscrevam aqui no canal e me ajudem. Espero muito que vocês apreciem esse tipo de vídeo, porque também dá muito trabalho para editar. E como forma de demonstrar a apreciação de vocês, não se esqueçam de comprar com o meu link da Amazon, caso vocês queiram comprar qualquer coisinha, seja livro, seja mangá. Então comprem as coisas na Amazon com o meu link, ele fica sempre aqui embaixo no box de descrição. E comprando através do meu link, vocês me ajudam muito e não pagam nada mais por isso, então eu fico muito grata. Muito obrigada também por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo.